Vamos estudar hoje a partir da pergunta 16. Tá? A pergunta 16 é esta: por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Lembrando que nós já temos, desde o último estudo, refletido sobre o modo como Deus preparou a nossa salvação, uma vez que nós, por nós mesmos, não teríamos condições de atender à justiça de Deus, às exigências da lei de Deus. Não haveria nenhuma possibilidade da gente obedecer a tudo isso para conquistar a nossa própria salvação. Então nós precisaríamos que alguém fizesse isso por nós. Assim como um representante nosso, que foi Adão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles nos representaram na desobediência e nós somos então herdeiros do pecado e da morte. Nós então precisaríamos de um outro representante, tal como Adão, só que pudesse obedecer plenamente à vontade de Deus e nos fazer herdeiros da vida. Essa seria a única possibilidade. E é isso que nós estamos vendo. E vimos na pergunta 15, que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? E a resposta que nós vimos na pergunta 15 foi: o mediador deve ser um homem verdadeiro e justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Então, não poderia ser um mero homem pecador como qualquer um de nós. Teria que ser dotado de perfeições que não são características da humanidade caída. Então, nós já estamos sendo preparados desde as perguntas anteriores para compreender melhor quem é Jesus, a necessidade dele ser quem ele é. E hoje, então, na pergunta 16, nós vemos por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo, que a gente viu na pergunta 15. Temos que procurar alguém que seja um homem verdadeiro, mas que seja também justo, plenamente justo. E por que disto? É o que nós vamos ver aqui na pergunta de número 16. E a resposta é essa: deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Então não adiantava vir um anjo e obedecer a lei de Deus em nosso lugar, porque não tem qualquer equiparação de natureza. Um anjo não pode nos representar. Um anjo não pode. Tanto é que, por exemplo, numa situação de julgamento, nós podemos recorrer a um advogado, que seja um ser humano como nós, que possa ser o nosso representante perante o juiz. Nós não podemos recorrer a nenhuma outra criatura. Então tem que ser um homem para pagar o pecado do homem. E a outra parte da resposta é: deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Então não basta ser alguém que tenha a natureza humana, tem que ser alguém que tenha a natureza humana e também que seja justo, que seja perfeito. Então, quem de nós, Quem? E se a gente avaliar realmente a partir da perspectiva bíblica, nós não vamos encontrar em absolutamente ninguém essa qualidade. Todos são, obviamente, seres humanos, mas nenhum de nós é perfeito. E se pudéssemos encontrar um homem que fosse perfeito dentre a humanidade, se fosse como nós, ele no máximo poderia conquistar a salvação por si mesmo, para si mesmo. Então teria que ter alguém com uma capacitação a mais. Por isso teria que ser também Deus, que é o que a gente vai analisar em todos os textos aqui desta nossa aula. Então vamos analisar alguns textos bíblicos. Isaías 53 é um capítulo clássico no que diz respeito à obra de Jesus, a obra do Redentor. Então, nós podemos olhar aqui em Isaías 53, o versículo 3 e o versículo 4 e o 5, que mostra bem as características humanas do Redentor. Quer dizer, ele tinha que ser humano de verdade,
Então diz aí, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Olha aí, homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse texto nos mostra alguém que é homem, é ser humano como nós somos, e que suportou sobre si coisas que homens suportam, né? O desprezo, a humilhação, a dor, o sofrimento, tudo isso que é característico do ser humano na Terra mesmo. Um outro texto também é o de Jeremias 33, versículo 14. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. E o versículo 15 também. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então, olha só. Aqui temos essas duas verdades que a gente está estudando. O fato de ter que ser alguém que é homem e de ser alguém que é justo. Tá? É sobre isso que a gente está buscando textos para compreender. O versículo 15, especialmente, está falando, vai ser alguém que vai ser descendente de Davi, então um ser humano, e alguém que vai ser aqui como um renovo de justiça, que vai executar juízo e justiça na terra. Então, um ser humano justo. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, esse texto de Romanos 5, 12 em diante, até o final do capítulo 5, vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo. É muito interessante a maneira como Paulo faz esse paralelo. A gente vai olhar alguns versículos. Versículo 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, trouxe um homem, né, completo na sua humanidade, trouxe o pecado e a morte para toda a humanidade. Versículo 13: Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E aí vem o 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, olha aí, humanidade, né? Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o pecado e a morte veio por meio de um homem. Logo, precisamos de um homem também para que possa nos trazer vida. E é o que acontece. Deus manifestou a sua graça abundantemente, enviando o seu Filho como um ser humano, para ser, então, o nosso Salvador. O restante desse capítulo vai falar também sobre isso, né? E em outros momentos talvez a gente olhe os outros versículos. Vamos olhar agora para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 21. Diz assim: Visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Hebreus 2, versículo 14 a 16. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele quem? Jesus. Participou da carne e do sangue, como um ser humano. Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, esse texto está falando, era necessário que ele fosse um ser humano para que pudesse vencer a morte, né? E nos dar a salvação. Versículo 15: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a gente precisaria fazer isso, ser homem, para salvar os homens. Versículo 16: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, ele veio como um homem para salvar homens. Ok? Salmo 49. Talvez alguém fique se perguntando, mas para que ficar lendo tantos versículos sobre o mesmo assunto, né? É importante, nesses estudos sistemáticos, a gente olhar para vários textos sobre o mesmo assunto, para a gente perceber que é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina que a gente inventou a partir de um texto, formando um pretexto, né? É uma doutrina solidamente bíblica, né? É uma coisa que a Bíblia apresenta, não é uma coisa inventada, que a gente criou isso a partir de uma frase, entendeu? Então, isso é muito didático para a gente consolidar na nossa mente e coração que a palavra de Deus ela é harmônica, né, em todos os seus textos, né? Por exemplo, a gente analisou textos do Antigo Testamento dos profetas, como Isaías e Jeremias, depois a gente foi para as cartas de Paulo, Romanos e Coríntios, fomos a Hebreus, que não sabemos exatamente o autor, agora voltamos para o Antigo Testamento, um Salmo, né, que é um livro poético. Então, é importante a gente olhar vários contextos. E veja, eu seleciono textos, né? Nem sempre eu pego todos os textos que o catecismo nos apresenta. Então, por quê? Porque isso fica também um pouco maçante se a gente olhar tudo, mas é importante a gente olhar para esses vários contextos, tá bom? Salmo 49, versículo 7, diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. O que está falando aqui? Um outro aspecto, né, desse assunto que a gente está tratando. O fato de que nós não podemos salvar ninguém. E isso aqui é extremamente importante, especialmente quando nós nos afligimos muito por pessoas da nossa família, pessoas que nós amamos muito e que nós estamos vendo que estão indo para o caminho da perdição, né? Ler um verso como esse deve nos trazer a tranquilidade, né? Ou pelo menos a libertação dessa consciência de, poxa, o que eu posso fazer para salvar a pessoa? Eu não posso fazer nada. Então, realmente, todos, assim como nós precisamos da graça de Deus operando sobre nós para sermos salvos por Jesus, isso também precisa acontecer na vida das pessoas e nós não temos como produzir isso, né? Então, o texto está falando, ninguém pode fazer nada para remir o seu irmão, pagar por ele a Deus. Não dá. Nós somos pares, pecadores, uns como os outros, e a gente não pode fazer isso por ninguém, a não ser que uma outra pessoa que seja perfeita faça isso. Vamos voltar para Hebreus.
Podíamos até ter continuado em Hebreus, né, anteriormente, mas damos esse salto de novo para Salmos. Hebreus 7 diz assim, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus, ele faz a função de um sumo sacerdote no sentido de oferecer sacrifício por nós. Só que, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisou fazer um sacrifício por si mesmo para depois oferecer um sacrifício insuficiente para o povo, que é o que os sumos sacerdotes sempre fizeram. Eles ofereciam por eles e também ofereciam para o povo, mas não era definitivo. Ele tinha que fazer isso sempre, de novo. Jesus não. Jesus, ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não era pecador, né? E o sacrifício que ele fez uma vez por todas, como diz aqui no versículo 27. Uma vez por todas, sem necessidade de repetições. E agora, para fechar esse ponto, essa primeira pergunta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Olha só, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, ele era ser humano, mas vivificado no Espírito. Essa verdade sobre a humanidade de Jesus foi muito questionada. Foi muito questionada ao longo dos séculos, né? Em alguns momentos mais, outros menos. Sempre teve essa ideia de que Jesus não era verdadeiramente homem. Em outros momentos questionou-se a divindade de Jesus, né? Então, são elementos da doutrina bíblica muito caros para a igreja cristã. E a gente não pode se cansar de ouvir, de entender, de compreender e de pregar essa verdade, né? Porque não é um ponto pacífico, vamos dizer assim. Talvez hoje se questione mais a divindade do que a humanidade de Jesus. Acho que menos pessoas hoje em dia duvidam que Jesus foi um ser humano de verdade. Talvez a dúvida maior seja na sua divindade, ele era Deus de fato. Mas já houve momentos na história em que se questionou também a humanidade. E há grupos que também se identificam com essa heresia de Jesus não ter sido um verdadeiro homem. Então nós precisamos entender, para que nós pudéssemos ser salvos, tinha que vir um ser humano de verdade, para ser o nosso substituto, alguém igual a nós. Igual a nós no sentido da humanidade, mas diferente de nós, de não ter a natureza pecaminosa, para que então pudesse nos trazer salvação. Pergunta 17 é a seguinte: por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Quer dizer, além de ser homem, um homem perfeito, por que ele tem que ser Deus também? Resposta: porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar, como homem, o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Como eu falei, se ele fosse apenas homem e um homem perfeito, o máximo que ele poderia conquistar para si, era a salvação para si mesmo. O valor da sua obediência seria suficiente para a salvação dele mesmo. Ele não poderia transferir isso a ninguém. A única maneira disso acontecer, de o valor da sua obediência, do seu sacrifício,
poder ser estendido a toda a terra, toda a humanidade de todos os tempos, seria ele sendo Deus. Está entendendo? Então, ele precisaria ser homem e homem perfeito. Mas isso não seria o bastante. Ele tinha que ser Deus, para que o valor da sua morte, do seu sacrifício, da sua obediência pudesse se estender a todos nós. Tá? Então vamos ver alguns textos sobre isso. Já vimos algo a respeito disso, se não me engano, nas perguntas anteriores. Isaías 9, versículo 6, por exemplo, nós já lemos anteriormente. Isaías 9, 6 diz assim, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, um ser humano. O governo está sobre os seus ombros. E como que ele será chamado? Seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Até aqui, um homem pode ser um grande conselheiro, né? Mas olha o que diz na sequência. Ele vai ser chamado Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então ele será não só um homem, ele será um homem, um verdadeiro homem, mas ele também terá uma natureza divina. Será Deus. Ok? Vamos saltar agora para Hebreus novamente. Hebreus 1, capítulo 3, diz a respeito de Jesus, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, de ter realizado o sacrifício por nós na cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele é homem, sim. Tem a natureza humana, sim, 100%. Mas ele também é Deus. E quantos por cento? 100% também. Tá? Não há uma mistura, no sentido de que você coloca... que muita gente pensa assim, né? Que a natureza humana foi potencializada pela natureza divina. Ou a natureza divina acabou sendo diminuída porque ele era homem. Não pense assim, não houve uma mistura. Não há confusão nessas naturezas. Tá? Não há também esqueci o termo aqui, mas uma divisão, né? Como se fosse uma parte natureza humana, outra parte natureza divina. Não, as duas naturezas perfeitamente intactas são encontradas em Jesus. Porque se fosse diferente disso, ele não poderia ser o nosso Salvador. Tal como nós realmente precisamos. Não só individualmente, mas coletivamente. Todos os filhos de Deus precisavam que o Redentor tivesse as duas naturezas. Então ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Pode. Assim, só para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer, Paulo, lá em Filipenses 2,6, quando ele fala que Deus, Jesus sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser Deus. Porque às vezes esse pedacinho pode confundir no caso do que o senhor falou, 100% homem, 100% Deus. Talvez muitas pessoas tenham dúvida de usurpação ser Deus. Isso. Quando fala aqui, subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo, ele era Deus. Sim. Ele subsistia em forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não, no sentido de que, enquanto ele caminhou na terra, em todos os seus discursos, ele nunca ele nunca julgou como usurpação, ou seja,
como se ele estivesse falando que era o que na verdade ele não era. Usurpação é isso, é você tomar o que não é teu. Né? Por exemplo, o plágio. O plágio, eu estou usurpando, né? Usurpando o que é dele. Essa questão de direitos autorais, quando alguém fere a lei dos direitos autorais, está usurpando os direitos pelo uso daquele, entendeu? Então, Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque ele de fato era Deus. Então, esse versículo 6 está dizendo isso, ele era Deus. O versículo 7, aí também existem discussões longuíssimas sobre o que significa essa expressão, que a si mesmo se esvaziou. Muitos chegaram a interpretar isto como sendo o seguinte, que ele teve a sua divindade diminuída. Né? Quando fala que a si mesmo se esvaziou, muitos interpretam que ele se esvaziou da sua divindade. Mas não, ele não se esvaziou da sua divindade. Né? Eu creio que a melhor compreensão, melhor interpretação aqui é que ele se esvaziou não da sua qualidade divina, mas da sua glória divina. E é muito diferente. Tá? Ele se esvaziou da sua posição de dignidade. É aquela coisa, por exemplo, um patrão, né, um líder de um grande, sei lá, um complexo empresarial. Aí ele geralmente ele está naquela posição alta, tem o seu escritório, anda vestido da forma adequada. De repente ele decide colocar uma roupa de operário e fazer o que todo mundo faz. Ou seja, ele se esvaziou, ele deixou de ser o dono, o chefe, o líder máximo daquela empresa? Não deixou de ser nada. Ele é o que ele sempre foi. Mas ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou, vamos dizer, da dignidade do seu cargo. Então é assim que eu compreendo esse texto. É assim que eu compreendo esse versículo aqui. Ele nunca deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. O que aconteceu foi que ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma, que é o que está na sequência, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou. Né? Humanamente falando, é humilhante para um dono de um grande complexo empresarial se colocar uma roupa de operário e ir lá fazer o que o pessoal faz, comer a comida que todo mundo come, etc. Então, é nesse sentido. Tá? Vamos ver aí. Cadê? O texto de Naum, capítulo 1, que a gente já leu nos outros estudos, ele sempre nos é útil aqui para nos lembrar a respeito do tamanho da indignação de Deus, que nós não poderíamos suportar. Naum, capítulo 1, versículo 6, diz assim: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então é só para a gente se lembrar que a ira e a indignação de Deus não é pouca coisa. Precisaria que alguém muito poderoso, muitíssimo mesmo, pudesse se interpor entre nós e essa ira de Deus. Ninguém menos que o próprio Deus para fazer isso. E só Deus poderia suportar o tamanho da sua própria ira, exatamente. Só Deus mesmo. Então, esse texto é sempre importante para a gente se lembrar do quanto o nosso pecado é odioso. O quanto nós realmente precisamos de um Redentor. Que seja homem como a gente, que seja justo e que seja Deus, que seja todo-poderoso. Agora vamos a Isaías 54.
Isaías 54, versículo 8. Diz assim: num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Que texto precioso. Me faz lembrar, inclusive, o que está lá nos 10 Mandamentos, quando fala que a ira de Deus se estenderá até a terceira e quarta geração, mas a sua misericórdia se estenderá sobre 1000 gerações. Então, por um momento, olha o detalhe das palavras aqui. Por um momento, eu me indignei, eu escondi de ti a minha face. Por um momento. Mas com misericórdia eterna, eu me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ele disse isso para o seu povo, né? Ali, histórico, de Israel. Mas isso se aplica a cada um de nós também, né? As aplicações teológicas são muito importantes. Talvez eu não tenha aqui a habilidade, talvez, para aplicar a todos os casos as verdades que nós estamos vendo. Mas você precisa fazer esse exercício pessoal na sua vida, né? Como que essas verdades que nós temos observado à luz da Escritura se aplicam no seu dia a dia? Por exemplo, aqui há aplicações muito preciosas, né? Você está vivendo um momento complicado, você percebe que Deus se entristeceu pelo seu pecado, você está sofrendo consequências do seu pecado, da indignação de Deus. Saiba, isso é muito pequeno, perto da misericórdia que te alcançou. Misericórdia eterna. Então, isso não vai mudar a opinião de Deus em relação ao teu respeito, uma vez que Ele te salvou em Cristo. Então, veja uma aplicação preciosa, né, para a nossa vida. Ok, vamos agora a Atos. Atos, capítulo 20. Versículo 28. Um texto muito importante também para a gente defender a divindade de Jesus. Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Então, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E aí um detalhe aqui que o apóstolo nos traz. Essa igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de quem? Mas olha para o texto, o sangue de quem? O sangue de Deus. Tá vendo? Então, na mente de Paulo, muitas vezes, lógico, ele faz certa distinção quando ele fala o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes ele usa Deus como uma referência ao Pai, e quando fala de Jesus usa a palavra Senhor. Ele faz distinção, porque de fato existe distinção entre pessoas, mas em diversos momentos também a gente percebe, né, que o Filho de Deus é Deus. E essa é uma expressão claríssima, né, claríssima. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. E a gente vai agora para um texto que não estava aqui no catecismo, mas que eu entendo que é absolutamente adequado a isso que nós estamos conversando, a esse assunto. O fato de que ele precisaria ser verdadeiramente Deus para suportar como homem, que essa é a resposta que a gente está estudando aqui,
tinha que ser verdadeiramente Deus para suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida, que é o Salmo de número 24. O Salmo de número 24, eu creio que ele ensina exatamente o que nós estamos estudando. Versículo 1 e 2 diz assim: ao Senhor, veja aí as letras maiúsculas no Senhor, uma referência a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então está falando, tudo pertence a Deus, o todo e cada parte. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então é um paralelismo aqui para mostrar, olha, ele é dono de tudo mesmo, ele é dono do todo e ele é dono de cada uma das criaturas. Versículo 2, fundou quem? A terra. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E a ideia de mares e correntes é a ideia de confusão, de caos, que é exatamente o que Gênesis 1 vai nos mostrar. Vai dizer que a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava por sobre os mares, a ideia de caos. Então, do caos, ou seja, da substância informe, de algo completamente desordenado, ele criou o cosmos, que é o que existe, absolutamente organizado, ordenado, nada foge absolutamente às suas regras físicas, etc. Então, ele fundou a Terra, né, num contexto e mares, em vários textos também, dos Salmos principalmente, vai dar essa ideia de tribulação, de desordem, sabe, de caos. Então, ele estabeleceu a terra e firmou a terra. Estabeleceu a terra sobre ou acima, né, de toda essa desordem. Então, Deus, está falando de Deus, o que Deus fez. Aí parece que ele muda de assunto no versículo 3. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Esse Deus que criou o mundo, que criou todas as coisas, que é dono de tudo, que pôs ordem no caos. Quem vai chegar lá onde ele está, se manter de pé diante dele para adorá-lo? Quem vai ter a cara para fazer isso? Quem vai ser aceitável diante desse Deus todo-poderoso, magnífico, que é dono de tudo, etc? Quem? O próprio salmista responde no versículo 4. O que é? Olha só as características. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem é que se enquadra nesses critérios aí, nesses filtros? Imagina toda a humanidade numa fila. A primeira porta que tem que passar para chegar lá nesse monte do Senhor, para adorá-lo. Primeira portinha é essa, tem que ser limpo de mãos. Quem é que vai entrar e passar por essa porta? Ninguém passa na primeira. Limpo de mãos é a ideia de ter prática, conduta, comportamento absolutamente santos, justos. Ninguém vai passar por isso. Puro de coração é mais do que o comportamento, é a atitude interna das motivações, das intenções, dos pensamentos. Entrega só uma falsidade, não entrega só uma falsidade, ou seja, é plenamente transparente, sincero, justo, que não jura dolosamente, ou seja, não usa a sua língua, a sua palavra com segundas intenções, de forma enganosa, que nunca quebrou esse tipo de coisa. São apenas 4 características que já mostram. Ninguém tem condição. Quem é que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega só uma falsidade dolosamente? Ninguém. Aí o versículo 5 diz: este que atenderia, né, a todas essas características, este vai obter do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem for assim vai ser justificado, vai ser abençoado. Quem cumprir todos esses critérios vai estar
kit com Deus, vai poder chegar lá no Monte Santo do Senhor e permanecer lá. Só que aí o versículo 6 vem trazendo uma confissão. Uma confissão, vamos dizer, indireta. Porque ele diz assim: tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele não diz, esta é a geração dos cumpridores desses critérios. Dos justificados por seus próprios méritos, porque são limpos de mãos, puros de coração e tal. Tal é a geração dos que o buscam. É como se ele estivesse confessando diante de Deus: Senhor, nós não atendemos a tudo isso, mas nós estamos te buscando. Nós estamos te buscando. Nós estamos buscando a face do Deus de Jacó. E aí vem o versículo 7, que parece que muda de assunto de novo. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, veja, é alguém que saiu da eternidade, está voltando para a eternidade. Né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quer dizer, alguém que não está na eternidade e está entrando pelos portais da eternidade. Esse que está entrando que está fora da eternidade, está entrando no portal da eternidade, é chamado aqui de Rei da Glória. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse que está fora da eternidade, está entrando de volta, ou está entrando para a eternidade, que é chamado Rei da Glória? Versículo 8 vai dizer: ele é o Senhor. O Senhor com letras maiúsculas. O Senhor, que é aquele do versículo 1 e 2, que criou todas as coisas, que fundou a terra a partir do caos, etc. Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, ele saiu da eternidade. Ele é forte e poderoso, poderoso nas batalhas, ou seja, ele batalhou, ele venceu. Ele venceu as nossas guerras, as nossas lutas. Ele é o nosso rei. Tanto que, por isso que Davi, até um parênteses, Davi, ele representa esse rei. Quando ele batalha pelo seu povo e vence as batalhas e etc., ele está ali representando o Redentor divino que viria. Né? Então, esse é o Senhor que é poderoso nas batalhas. Aí repete, versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então parece que tem três partes desconectadas, mas não parecem partes muito distantes, né, nas suas divisões, mas elas estão absolutamente relacionadas. O que eu entendo aqui desse salmo é o seguinte ensinamento: esse Deus que criou todas as coisas, que é dono de tudo, que fundou a terra, estabeleceu a terra, ele deve ser adorado. Só que as criaturas, os homens, não puderam atender ao critério de santidade exigido para adorá-lo, para estar perante ele, para chegar no seu santo monte. Então o que ele fez? Ele saiu da eternidade. Ele guerreou as guerras do seu povo, ele venceu as batalhas pelo seu povo, então ele retorna pelos portais eternos gloriosamente. Então, só falta dizer que o Senhor se fez homem. Não é que só falta dizer, na verdade está dito indiretamente. Ele saiu da eternidade, ele veio como homem. Não fica claro para um hebreu vai ler o Salmo 24 e não vai entender assim. Por quê? Porque ele não aceita a revelação do Novo Testamento. O israelita não vai fazer essa interpretação. Por quê? Porque carece de toda a revelação bíblica para que se chegue a
a essa conclusão a partir do Salmo 24. Mas a gente já vê que desde o início o plano de Deus é o mesmo, Ele virá para salvar o seu povo. Então, irmãos, nessas duas perguntas, nós vamos ficar por aqui e na terça a gente continua, mas nessas perguntas nós já vimos, né, a necessidade de nós, de que o nosso Salvador fosse verdadeiramente homem, mas não com a natureza humana caída, com uma natureza perfeita, sem pecado, né? E vimos também que não basta ser homem e ser justo, tem que ser homem, justo e tem que ser Deus também. É isso que nós estamos vendo, tá? Então, isso tudo, irmãos, deve contribuir para a nossa adoração, para que nós adoremos a Deus de um modo correto. Esse Salmo 24 nos fala muito sobre culto, né? Quando você vem perante Deus no culto, você não vem fiado na tua própria justiça. Você vem porque o próprio Deus veio ao mundo e, como homem, venceu as tuas batalhas, venceu a morte, conquistou a salvação para você. Olha aí, versículo 5, obterá do Senhor a bênção e a justiça, né, da sua salvação. É interessante, não é estes, é este. Ele obteve a salvação e a justiça. É por ele que nós adoramos a Deus. É por ele, por meio dele. Então, isso faz muito sentido no culto público. No momento da adoração a Deus, nós não estamos aqui de cara para Deus, assim. O Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele é o nosso mediador. Ele que faz a ponte de nós a Deus. Então, isso é muito precioso, tem aplicações muito importantes. Uma aplicação disso também, né? Se você, por exemplo, crê que por não estar bem com Deus, você que é membro da igreja, um crente professo, já batizado, você crê que por não estar bem com Deus, você não deve participar da ceia do Senhor, sabe o que está na tua mente, no teu coração? Que tudo depende de você. Não, eu tenho que estar bem para participar das bênçãos divinas. E não é verdade. Não é verdade. Se fosse necessário você estar bem com Deus, aí, kit, perfeitinho, moralmente falando, para poder participar da ceia do Senhor, por exemplo, você não ia poder participar nunca. Simplesmente nunca. Talvez só na glória, né? Na glória Deus vai nos tirar da nossa natureza o pecado. Mas no presente momento não é assim. Então nós nunca seremos dignos de participar da ceia do Senhor. Por que nós participamos? Nós participamos porque nós cremos que aquele que é representado por aqueles elementos, ele morreu no nosso lugar e conquistou para nós a eterna salvação. O amor de Deus nos alcançou por meio da sua morte, do seu sacrifício, da sua obediência, não da nossa, não dos nossos méritos. Então essa é uma outra aplicação importante. Nós nunca podemos nos eximir. O que temos que fazer? Temos que nos arrepender, temos que nos voltar a uma vida de santidade. O amor de Deus deve nos constranger. Mesmo do jeito que eu posso tomar ceia, isso deve me constranger a mudar o meu comportamento, a mudar a minha disposição do meu coração para a adoração a Deus. Eu tenho que mudar, porque a graça de Deus ela permanece abundante sobre a nossa vida.